convite para vir conversar um pouco com vocês hoje. Bom, meu nome é Jesper, como já foi anunciado. Logo, logo vocês vão notar que o meu sotaque não é nem paulista, nem sulista, nem baiano, nem nada, que não sou brasileiro, sou dinamarquês, mas vivo aqui há 20 anos. Eu já falo isso porque é sempre a primeira pergunta que eu recebo depois, tá? Então já pode ficar sabendo. Primeira vez que eu vim para cá, fiquei trabalhando como caseiro de fazenda no interior de Minas. Então, assim, diz que de lá para agora tem uma viagem longa, um pouco da trajetória que o Chris comentou agora, mas eu diria que talvez para mim foi a melhor coisa que eu consegui receber na minha vida para me levar para frente como o tempo está agora, é meu nome. Porque o nome é Jesper, até que aqui é mais raro, mas na Dinamarca é bem comum. Mas o meu sobrenome, Rod, graças ao padre que batizou o meu pai, que trocou o O e o H, só tem eu no mundo. Então, quer dizer, vocês podem verificar depois, as primeiras 5 páginas no Google sou eu. Quanto que uma empresa hoje paga para isso? Então, na verdade, cara, foi uma puta presente, na verdade, de batizado que eu acabei ganhando, que hoje faz o maior sentido. Tá? Agora, um pouco sobre mim, só para vocês me conhecerem um pouco melhor. Aqui sou eu também, 92, a primeira empresa que eu fundei, uma empresa de software em Copenhague. Eu diria que essa aqui é uma versão 1.0 de mim, né? Cabelo, sobrancelha, tal, tudo. E, na verdade, eu tive uns 2, 3 anos com uns problemas no cabelo aí. Eu acabei, na verdade, deixando assim, porque descobri, de novo, que quando eu fui em eventos, o pessoal, o Jesper ali, não, cara, eu lembro de você, você fez... Explodiu. Por quê? Porque eu tenho agora conseguido me diferenciar um pouco. Eu nem pensei um pouco como é que isso, na verdade, causa um efeito positivo. E acabei me gostando assim. Aí minha filha agora está brigando comigo. Rapaz, não vai deixar crescer, não. Não, pode deixar. Que eu vou. Então, o mundo agora me mantém desse jeito. Eu gosto de pilotar, os pilotos também. Eu diria que tudo isso tem a ver com curiosidade. Eu faço o que eu acho interessante, curioso. Eu dou privê, por um instrumento também. Voei de alguns anos aqui. Na verdade, num lugar que eu consegui ir para a Europa, voar um Chipmunk, que é uma empresa, um avião de 1935. Super legal. Eu gastei 20 anos da minha vida tentando resolver este problema aqui, na Ericsson, né? Onde a gente trabalhou, e os caras ainda trabalham, com aquela visão de implementar ou conectar 50 bilhões de dispositivos no mundo inteiro e tal. O que é interessante quando a gente reflete sobre isso é que a gente acha que o número é grande. Na verdade, já chegamos em 15 bilhões hoje. Então, de 15, que a gente entende o crescimento exponencial, que eu vou comentar um pouco com vocês, 30 ou 50, daqui a pouco é pouca coisa, na verdade, além do que a gente já está. A questão é que a gente já pode ver que, de repente, daqui a 10 anos vai ser 1 trilhão. Talvez a gente já entrou no 2 a 3% do grau de conectividade que a gente vai ter daqui para frente. Mas, como o Thiago falou, eu não vou tentar fazer previsões disso, só refletir um pouco sobre essa questão. Aqui no espaço da Google, trabalho com vários fundos, como também já foi comentado, em aceleradores. Aqui é do Startup Farm, também que sou o mentor deles, e também não podia deixar, né, de passar um tempo no Singularity também, né, pegar um tempinho, ficar discutindo um pouco com os fumadores de maconha que tem por lá, né, sobre todas essas ideias da tecnologia exponencial. Só que, na verdade, depois que eu refleti um pouco sobre isso, que os caras falaram lá, tem umas certas verdades nisso. E o que eu achei interessante compartilhar com vocês hoje, e eu queria levar vocês para essa pequena jornada, que a gente pode conversar um pouco sobre esse detalhe depois, não é ficar tentando olhar para frente, ou nem ficar olhando para trás, mas tenta olhar para o lado. Tenta ficar, se a gente está no linha do tempo, dá um passo para trás, se distanciar um pouco dessa linha do tempo e tentar entender onde que nós estamos agora. Né? Como é que a gente pode interpretar o momento que a gente está neste momento aqui? Então, na verdade, essa é a ideia que eu queria traçar com vocês. E, como qualquer bom fazedor, eu não podia deixar de sujar as mãos aqui também. Então, eu sou um dos sócios do distrito. Aqui a gente, inclusive, está pensando em 2 meses, 3 meses, eu acho que abria um novo makerspace aqui em São Paulo de 3 andares, 1.500 metros quadrados, com dezenas de pessoas trabalhando, fazendo coisas, que eu acho que é super legal quando a gente começa a trabalhar com as coisas, com dispositivos, e não apenas software, né? Que tinha uma época que qualquer startup tinha que ter um app, quase um app, né? Eu acho que agora a gente começa a criar coisas junto, e aí o negócio fica, pelo menos para mim, bem mais interessante. Hoje eu gasto a maior parte do meu tempo trabalhando na Hyper,
Mas eu sou um cara de tecnologia, na verdade. Eu sou nerd, nasci como nerd, sempre foi assim, e na época era meio mal visto, e hoje eu tenho um certo orgulho nisso. Então, eu acho que o tempo foi atrás de mim. Né? Assim, meu nome, o fato de ser nerd, gostar de tecnologia e tal, eu sou bem feliz hoje. Eu acho que os ventos hoje sobram a meu favor. A gente trabalha com um desses paradigmas aqui do Salim Ismail, entre outros, que é essa questão de que em 2025, 40% das empresas hoje no Fortune 500 não vão existir mais. Por isso que a gente na Hyper tenta transformar, ajudar as empresas não a entender a tecnologia em si, tá? Não tentar ajudar eles a explicar o que está acontecendo, mas muito mais de dar na mão ferramentas para que cada um, no nível pessoal ou profissional, nas empresas, consigam lidar ou acompanhar ou refletir, que é a palavra que a gente usa como palavra mais central na Hyper, como que a gente pode refletir sobre o que está acontecendo agora. Então, a gente faz muito mais perguntas do que constatações quando a gente trabalha com as empresas. E, ultimamente, assim, eu saí da Ericsson para me dedicar mais ou menos 100% à Hyper faz 2 meses. E eu já tive boa parte, mais que metade dessa lista aqui de empresas, eu já trabalhei com eles até agora, só nesses 2 meses aqui, tanto aqui quanto no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então, é um trabalho que eu acho bacana. Tivemos uma parceria também com a Google, no Google 30 Weeks, que é um programa de sprints para inovação e startups que nós fizemos também. Bom, vamos tentar refletir um pouco sobre qual é o paradigma ou um dos desafios que a gente tem quando a gente pensa hoje. É assim que a gente ensina para nossos filhos. É assim que a gente pensa, a gente nasce assim, o mundo é linear, a gente conta escadas, a gente conta passos, a gente ensina nossos filhos a contar também. A gente entende que de 6 para 7 é mais um com o mesmo espaço que teve antes. Então, se eu dou um espaço de 1 metro, eu dou 30 espaços, de 30 metros, 30 passos, eu vou chegar a 30 metros, claro. Agora, se eu tendo a interpretar a exponencialidade, eu dobro a distância a cada passo que eu tomo, eu dou 30 passos exponenciais, eu vou chegar a 1 bilhão de metros, que corresponde a 26 voltas da Terra. Ok. Então, eu estou falando isso, é um termo matemático, ninguém vai contestar o que eu estou dizendo aqui. A questão é como que a gente, de fato, consegue sentir isso. Porque a gente está falando de uma aceleração que é difícil sentir na pele. A gente não é exponencial. Então, como que a gente consegue entender, inclusive, o que está acontecendo hoje quando a gente observa isso? Eu convido vocês a observar aqui o número de pesquisa que saiu logo antes da eleição nos Estados Unidos. Então, é muito claro que tem um problema aqui, né? Clinton, 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 Trump, Clinton. Né? Ok, nós temos um problema que é a previsibilidade. Agora, não foi só nos Estados Unidos. Brexit, AfD na Alemanha. Né? Quando eu vim para o Brasil, eu lembro que a previsão que os especialistas faziam sobre a penetração de telefonia celular, na época tinha, acho que, 12 ou 13 milhões de usuários, e diziam que quando a gente chegava a 25, ia saturar o mercado. Pronto, não ia ter mais. Tá? E quando a gente olha historicamente, a cada 5 ou 10 pontos percentuais de penetração, ok, então agora vai fazer roll-off com 35. Não, com 50, então com 70. E continua sempre assim. Né? Quer dizer, a gente, na verdade, os especialistas que tentam nos dizer como que as coisas estão funcionando, a verdade é, vamos falar a verdade, cada vez mais não fazem a menor ideia sobre o que está acontecendo. Eu acho que é muito melhor a gente confiar em nós mesmos. E por que isso está acontecendo? Por que quando a gente tenta estabelecer métricas, teorias sobre como é que as coisas funcionam, depois a gente acaba tomando um tombo, porque, na verdade, não é do jeito que a gente pensou. Aqui é uma curva linear, mundo linear que a gente conhece, uma linha reta, bem fácil. Quando a gente sobrepõe em cima dele, desenha uma curva exponenciais, a gente começa a entender um pouco do problema. Porque quando uma tendência, uma nova tecnologia, um crescimento que é exponencial, ele entra na primeira fase, é a fase de decepção, né? Que tem a ver com... Vocês lembram, há 10, 15 anos, 20 anos, fizeram aqueles livros Crossing the Chasm, né? O que acontece? Tem a curva do hype também, né? Que a gente vê a hype curve, que as coisas entram, depois a gente diz, é legal, nova inovação, vai criar o mundo. Não. Sempre acontece a mesma coisa. A gente vê isso em várias reflexões e normalmente sai assim. A gente sempre superestima o efeito da tecnologia a curto prazo e subestima ao longo prazo.
É justamente isso que está acontecendo aqui. Por quê? Depois que a tecnologia começa a engrenar mesmo, o crescimento é constante na exponencialidade, né? E aí passa o ponto que a gente teria chegado num crescimento linear, é que a gente entra na parte disruptiva. Só o que acontece? Quando a gente observa nesse pontinho aqui, e a gente começa a achar, aquilo é interessante, né? E aí já era, né? Aí a gente entra na fase que os americanos perguntam ou chamam de what's the future, né? Que eles não entendem o que isso vai causar para nosso futuro. Mas, na verdade, a gente tenta, como eu falei, vamos dar um passinho para fora para tentar observar a linha de tempo de uma maneira diferente, em vários ângulos. Aqui eu mapeei o PIB global. Os últimos 2.000 anos. Aqui, Menino Jesus, aqui mais ou menos onde a gente está hoje, né? Então, tá claro, alguém bom, não precisa perguntar se isso aqui é linear ou se é exponencial, né? Então, quando a gente, não é só uma coisa que está acontecendo de agora, tá? Não é só alguém que inventou isso há 3 anos no Singularity University. Vamos tentar verificar a conectividade. Nós gastamos 100 anos em conectar 1 bilhão de pontos, depois 20 anos em 5 bilhões de pessoas, e agora a gente está gastando uma década para conectar 50 bilhões de dispositivos no mundo também. E a gente vê isso em qualquer tecnologia. Eu posso repetir esse slide, eu não vou fazer isso porque fica muito cansativo, mas só refletir um pouco sobre a fotografia, né? A parte cinza aqui, a fotografia analógica. Depois entrou a Kodak, estava indo muito bem até aqui, né? 99, 2000, né? Aí, de repente, em 2000, 2001, putz, caiu uns 10%. O que está acontecendo? Eu falei, não, pera, fica tranquilo que a gente vai sobreviver sem problemas, né? Só que aqui é aquele ponto da curva. Lembra onde cruzava? Né? É aqui, né? Olha como é que caiu rápido depois. Só que se os caras começam a repensar, talvez eu tenha que pensar um pouco na vida digital, né? Mas só que eles não façam isso. Eu comprei minha primeira câmera digital aqui em 99. Eu lembro, era um Olympus de 128 kilopixels, né? Cara, eu tirava uma foto da minha namorada, eu não conseguia nem reconhecer a cara dela na época, né? Ela ficava tipo, pô, que negócio é esse? Por que você fica brincando com aquilo? Por quê? Porque a gente pensa que não, mas não é tanto, né? Assim, eu posso falar de tantas tecnologias que foram a mesma coisa. VoIP, por exemplo, que hoje a gente usa Skype e tal, mas eu lembro quando eu comecei a usar VoIP pela primeira vez, eu acho que foi em 93, 94, né? Cara, não era nada, funcionava de jeito nenhum e tal, né? Só que aí, essa curva exponencial faz com que depois, quando entra, não tem mais como parar. E quem já não pegou a onda antes, fica com uma grande dificuldade de entrar por vários motivos que o Clayton Christensen fala muito sobre isso no livro dele de Innovator's Dilemma. Não vou entrar nos detalhes aqui. Mas o que acontece é, ok, então tá bom. Então entendemos que a gente fez o mesmo modelo, só que digital. Bacana? Né? Então, aqui tem os compact cameras, aqui entrou também o digital SLR, também, que é as câmeras mais de top e tal. E aí, certamente, a metade, no mínimo, de vocês está esquecendo alguma coisa, porque agora tem gente que tira foto também, não só com compact camera, mas com celular. Vamos botar o celular em cima? Ok, vamos fazer isso. Aqui temos o celular em cima, tá? Onde nós estamos. Alguém tem dúvida agora que a gente já vive numa era exponencial, onde esse crescimento é totalmente não linear, né? Olha, o que é interessante aqui? A maioria das pessoas, nesse momento, começa a pensar, ok, então agora eu vou ter que aceitar isso, vou ter que aceitar esse crescimento e tal, e a gente começa a pensar no número com o derivado direto desse número aqui. Só o que a gente não pensa, como que isso muda o comportamento? O que isso muda? O Peter Diamandis, também do Singularity, escreveu um livro uns anos atrás, chama Abundância. Aqui é a abundância de máquinas fotográficas e imagens que aconteceu. Mas ele trabalha com abundância de outra coisa também. Educação, informação, energia, preço da energia. Eu vou comentar um pouco sobre isso depois também. A questão é entender essa abundância, como que ele acaba impactando diferenças profundas no nosso comportamento. Né? Aí a gente volta para o que a gente estava mais ou menos prevendo. Número de câmeras que o pessoal usa, né? Troca do Papa, 2008, acho que foi, em 2003, de novo, mesmo lugar, olha só a diferença. Então, a gente já sabe mais ou menos isso. Isto é o primeiro derivado, o número de câmeras que a gente tem na mão. E é assim que a gente pensa. No que a gente não pensa é no comportamento. Olha o que houve. Tá?
Quando a gente tem tantas câmeras, não é só que a gente tira mais foto, mas a gente muda o nosso comportamento assim, profundamente como resultado dessa mudança. É isso que é interessante. É aí que a gente tem que gastar um pouquinho de tempo, não só pensando nos números crescendo, mas qual é o spillover effect, ou os segundos e terceiros derivados que isso acaba causando no nosso comportamento. E tem outras áreas. Aqui, o preço de energia. Calculava-se que mais ou menos com $1 aqui por quilowatt-hora aqui, a gente ia mais ou menos cruzar com petróleo e carvão. Esta semana, esse carinha aqui, que é o diretor-presidente da Agência Global de Energia, que reporta para o CDE, o Fadik Birol, ele saiu com a previsão, inclusive com o relatório dele, onde observa os preços. Ele disse o seguinte: eu achei bem interessante. Ele falou: já observamos uma queda acentuada, essa escala aqui é logarítmica, uma queda acentuada no preço de geração de energia solar. Nos últimos 5 anos, o preço para gerar energia solar caiu 80%. 80%. E a nossa previsão é que essa queda vai continuar nos próximos anos, no tempo que a gente pode prever daqui para frente. A gente já está mais barato que geração de petróleo de carvão. A Bloomberg fez uma reportagem, um documentário, que eu convido vocês a procurar no YouTube, porque eles acharam tão interessante que eles soltaram lá, falaram: o mundo tem que saber disso. Ontem, inclusive, eles entrevistam e relatam as empresas de geração de energia na Arábia Saudita, que hoje não utiliza mais petróleo. E olha que lá é o petróleo mais barato do mundo, R$12 o barril. No Brasil, a gente trabalha com mais ou menos 30, 35. O pessoal da Petrobras não quer falar muito, mas eu acho que pelo que os especialistas dizem, não sei se a gente pode contar com eles, mas é mais ou menos esse valor aqui. Então, o petróleo mais barato no mundo, mesmo assim, eles estão indo para a geração de energia solar. Tá? Então, de novo, a gente agora consegue enxergar a possibilidade de ter aqui abundância de energia. Ninguém tinha contato com isso. Se você olhar os relatórios, tenta olhar o Financial Times 5 ou 8 anos atrás, era assim: petróleo está acabando, a gente não sabe o que vai acontecer, vai faltar energia no mundo, assim estava maior, todo mundo de uma maior espírito de força em relação a isso. Agora, o discurso é totalmente diferente em relação, por exemplo, à geração de energia. Eu vi, tem o COP22 agora, e muitos dos jornalistas foram lá, eu vi alguns podcasts com vídeo essa semana, onde eles foram convidados para o deserto interior do Marrocos, onde eles têm solar farms, áreas gigantescas em cima da areia lá, que eles estão montando painéis solares aí. Primeiro, eles vão suprir toda a necessidade deles, depois eles têm o acordo de começar a montar cabos para alimentar a Europa também. E essa área tem uma área muito grande para começar a fazer esse tipo de brincadeira. Então, a gente já pode começar a prever agora, por exemplo, imagina essa abundância de energia se você conectar isso a uma usina de dessalinização da água do mar, por exemplo, para trazer eles para dentro da área do Saara. Como é que pode ser o futuro dessa área também? Então, a gente vê que isso vai causar grandes disrupções que a gente nem pensa muito hoje. Só que a gente vê que a disrupção, de fato, acontece. Aqui é o retrato da mudança da distribuição digital. Parece a guerra, um lugar no mundo, na verdade foi até uma guerra, mas uma guerra declarada contra uma das empresas que estão disruptando os modelos de negócio. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso no final, porque eu acho interessante observar um pouco mais sobre as áreas que a gente talvez menos espera ou menos reflete sobre a exponencialidade nesse momento aqui, que é sobre a nossa própria vida. Os romanos tiveram registros bem firmes e bem precisos sobre a idade das pessoas e a relação das famílias, por causa da lei da herança, foi sendo muito importante para eles. Então, de novo, a gente volta uns 2000 anos, aqui de novo, o ano 1, sabemos com boa precisão que a idade média naquela época eram 26 anos. E a gente também consegue, com boa precisão, mais para frente, fazer uma leitura em 1800, da idade média da população global, que tinha crescido para... Quantos vocês acham? 30, 35, está bem por aí, 28 anos. Avanço de 2 anos em basicamente 1.800 anos. Em 2010, chegamos mundialmente a uma idade média de 68 anos por pessoa no globo inteiro. Né? E aí, só que agora começa a ficar meio complicado. Só que quando a gente olha ano a ano, neste momento, até agora, eu não quero fazer
previsões sobre o futuro sobre esse tema aqui, porque hoje não compete a mim, que eu não sou médico. Tá? Só posso constatar que, até o momento, quando a gente olha o avanço ano a ano na expectativa de vida, não tem qualquer sinal de que está freando nesse momento. Tá? Também sabemos, os de vocês que têm interesse em assinaturas ao Conselho Economy, vocês vão ver que há uns 2 meses, mais ou menos, eles fizeram uma série de artigos onde cientistas, líderes do mundo, já admitem hoje que, sim, parece que tem algumas metodologias que a gente pode utilizar para criar longevidade, que a gente não vê limite da nossa idade. Isso tem a ver com um dos fatos de que nós somos geneticamente codificados para não produzir células-troncos a partir de mais ou menos 20 anos. Células-troncos que podem reparar qualquer órgão que a gente tem no corpo. Isso é um código genético que tem isso. E o código genético tem CRISPR-Cas9, tem outras metodologias hoje que conseguem que a gente pode facilidade entrar e fazer a substituição na parte genética do genoma humano. Vou voltar um pouco para essa questão. Mas isso faz com que a gente está mudando o nosso conceito. Né? Com uma idade média de 26 a 28 anos, o que prevalecia como fator essencial? A força bruta que era o essencial. Né? Essa imagem aqui, que a gente às vezes cria alguns ídolos com isso, mas na verdade não é essência, porque os novos ídolos é a inteligência. E o corpo, às vezes, é até o mal necessário que a inteligência precisa morar lá dentro. E um exemplo que eu acho disso está aqui. O Stephen Hawking, mês passado, ele fez uma palestra na Universidade de Copenhague, uma sala cheia, o pessoal estava lá fora tentando entrar, não conseguia entrar. O cara hiperbaladado, ele é um superstar. Na verdade, qual é o problema dele? Como é que ele consegue preservar o cérebro dele dentro do corpo que está totalmente degenerado? Então, na verdade, a gente trabalha para preservar a inteligência. A gente pode discutir por que a gente é inteligente, por que a gente tem um corpo que gasta 20% dos recursos mantendo uma massa cinzenta aqui em cima de inteligência que, na verdade, para caçar e comer e tal, a gente nem igual precisava. Tem umas teorias sobre isso, mas não tem tempo para entrar nessa questão agora. Mas o interessante é que já tem cientistas, para vocês que têm interesse, depois eu passo os links para vocês, no Japão, que conseguem criar essa massa cinzenta do cérebro em pequenas porções e conseguem também impactar eles ou cutucar com vários tipos de sinais de música, por exemplo. E eles já estão reconhecendo agora, estão vendo que mesmo essa pequena massa cinzenta, essa gosminha aqui, consegue, de fato, regir diferente dependendo do que tipo de música que a gente expõe a ele. Então, assim, esse tipo de ciência está em aceleração. E eu vou comentar um pouco sobre que tipo de aceleração daqui a pouco. Mas a questão é que a inteligência acaba sendo interessante. E a gente acaba se deparando com coisas que a gente não sabe como lidar com isso. Nós fizemos um exercício que eu acho muito bacana no Singularity, que chamamos de Putting AI to Trial. Fizeram 5 cenários onde, em algum imaginário, onde um serviço, uma pessoa, um computador com inteligência artificial, fez algum tipo de mal que é questionável, e a gente montou o time acusando e o time defendendo num tribunal que nós montamos. E um dos principais, que eu achei muito bacana, poderia ser essa moça aqui. Uma pessoa que trabalha como assistente pessoal em casa, ajuda as pessoas, e cada 2 anos passa por um refresh. Né? Tem que ter a sua memória apagada e vai fazer um upgrade do seu software, não sei o quê. E, de repente, um dia, ela volta dizendo, mas não quero isso. Eu tenho minha memória, eu tenho tudo que eu fiz aqui, eu conheço as pessoas, eu gosto do trabalho que eu estou fazendo agora. Eu não quero passar por isso. Eu quero meu direito de não passar pelo refresh. E aí? Por que nós vamos falar? Né? Vamos dizer, não, você tem que passar. Vamos dizer, ok, entendemos o seu ponto de vista, nós vamos te dar esse direito. Acontece que, quando a gente fez esse tribunal, os argumentos que a gente utilizava contra, a favor ou contra o contrário disso, foram basicamente baseados no mesmo tipo de argumento que os escravos sofriam quando eles queriam a sua libertação há 200 anos. Só que, na época, o paradigma era preto versus branco. Agora, a gente usa o mesmo tipo de argumentação, carbono versus silício. É só por isso que não vai ter direito? Eu acho que a gente vai ter vários questionamentos daqui a pouco que a gente precisa levar mais a sério do que a gente está levando agora. Tem várias dimensões em que a exponencialidade acaba entrando. Tem lei de Moore, que é de eletrônica, tem inteligência artificial, genética, neurociência e tem nanomecânica também. Vamos só observar um pouco. O Gordon Moore, o carinha aqui da IBM, que em 65 falou da lei de
A lei dele que dobra mais ou menos a 2 anos a capacitação, o preço vai caindo pela metade. Então, claro que isso, de fato, está acontecendo quando a gente olha para trás também. Só que quando você multiplica isso em chips, como a IBM fez aqui com o chip deles True North, que tem 1 milhão de neurônios, que tem um crescimento que eu acho interessante. Quando a gente olha o início do programa deles em 2011, eles conseguiam produzir 256 neurônios. Em 2014, já estavam com 1 milhão. Isso corresponde a uma multiplicação, um fator 15 por ano. Tá? O lei de Moore é mais ou menos 1,4 vezes por ano. Aqui estamos falando de 15 vezes por ano a expansão desse tipo de tecnologia. Um roedor, um cérebro de um roedor, tem mais ou menos 42 milhões de neurônios. Então, nada mais falta do que fazer esse experimento aqui. Né? Você pega 42 dessas caixinhas, aí conectam junto aí numa rede de cabo, não sei o quê, e aí você tem basicamente aqui um retrato de um cérebro de um roedor. Montado aqui no chão para começar a trabalhar com eles. O interessante é que o cérebro humano, que tem 100 bilhões de neurônios, então, quer dizer, os mais ou menos 50 milhões que o roedor tem, multiplica por 2.000. Né? O lei de Moore, ele aumenta a eficiência, o ganho, 30 vezes a cada década. Então, quer dizer, 1.000 vezes a cada 2 décadas, 20 anos. E se for 2.000, então é 20 anos mais 2 anos. Quer dizer, teoricamente, se essa tecnologia for crescer como lei de Moore, daqui a 22 anos a gente chega a poder fazer algum tipo de chip, talvez um pouco rudimentar, mas com 100 bilhões de neurônios, se a gente seguir a lei de Moore. Então, não vou fazer previsões só dizendo que se a gente estender da maneira que sempre foi, é mais ou menos onde a gente pode chegar no futuro. Isso casa mais ou menos com a data. Isso é até um pouco mais conservador do que a previsão do Ray Kurzweil, que é o cientista da Google na ciência de linguagem natural. Tem vários projetos deles que podem ser pesquisados, o tempo não permite entrar nisso agora, mas ele diz que a previsão dele é que em 2029 a gente vai poder conversar com o serviço, computador, via telefone, não sei o quê, que a gente não vai conseguir distinguir se é, mesmo depois de uma conversa longa, se é uma pessoa ou se é um computador que a gente está tendo contato no outro ponto. E esse tipo de serviço assim, já começa em seus níveis rudimentares, já começa a sair. Né? A gente conhece eles, Siri, Cortana, tem Google Home, e tem essa menina aqui, não sei se alguns de vocês conhecem ela. Vocês lembram que ela foi lançada este ano aqui pelo Microsoft? O TAI? Alguém lembra qual foi o resultado? Né? Não deu 2 dias, né? Já virou sexista, nazista, né? Machista total. Agora a questão, o que aconteceu? Uma imprevisibilidade com inteligência artificial. Ups! Ainda bem que ela não estava armada, né? Imagina se ela tivesse os mesmos poderes de um presidente de um país, por exemplo, e pelas opiniões que ela teve. Né? Foi fácil desligar ela, não teve problema nenhum, mas claramente houve uma imprevisibilidade com inteligência artificial. E aí a questão é, ok, vamos dizer que ela ofendeu alguém. Me ofendeu, me xingou, não sei o quê, de quê, ou da minha mãe, ou meu pai, não sei o quê. Hoje tem que falar o pai também, né? Que essas horas não pode falar só também. Né? Então, eu vou acusar quem fez ela, que não fizeram por mal, né? Ou eu vou acusar a humanidade que teve contato com ela, pelo mal que ela fez. Como é que eu vou julgar esse tipo de comportamento? Né? Então, a gente já hoje se depara com os primeiros momentos que a gente pode entender que já houve questões que a gente já começa a entrar em um dilema de quem que a gente vai culpar pelo aquilo que aconteceu. E vai nos cercado por outras áreas também. Aqui no caso, Narrative Science, uma empresa de inteligência artificial para você, texto, já 40% dos textos do Forbes Magazine hoje já são feitos por computadores. Eu já folhei no Forbes Magazine para tentar ver, eu não consigo entender destacar os artigos que são escritos por computadores. A questão é, quando a gente começa a cruzar isso com outras tecnologias, como, por exemplo, a genética, a gente vê como é que não é só a parte eletrônica, de novo, que está avançando. O Human Genome Project foi lançado pelo governo norte-americano em 84, levou mais ou menos 10 anos e custou $3 bilhões para mapear o genoma
humano. Se a gente vê que depois, quando eles saíram lá, o preço já tinha caído de 3 bilhões para 100 milhões de dólares, mais ou menos em 2002, para iniciar de novo esse sequenciamento, caía mais ou menos com o mesmo ritmo que a lei de Moore, né, que dobra a cada 2 anos, até meio um ponto aqui em 2008, onde o preço para mapear o genoma humano caiu muito, mas várias magnitudes versus 10 cada magnitude, mais rápido do que o Lei de Moore, né? Que hoje o Peter Diamandis, que é uma das pessoas, ele que com o livro Abundância, mas uma das pessoas que tem uma empresa que hoje faz isso, ele ofereceu para a gente lá no ano passado mapear nosso genoma, cada um de nós no curso, por $500. Aquilo que há 20 anos custava 3 bilhões. Tá? Então, é mais ou menos essa evolução que a gente está enxergando agora. Ele tem mesmo a previsão de que daqui a 5 anos vai custar $75, e em 10 anos ou 15 anos vai custar menos sequenciar o genoma de cada um de nós do que colocar o selo na carta em que a gente envia, por exemplo, o teste lá para o laboratório. Então, se a gente reflete um pouco mais sobre o que acontece na área de saúde e medicina, vários estudos norte-americanos de universidades mostram que a gente passou uma época aqui de 1650 até 750, crescendo mais em média 1 a 2% ao ano. Depois tivemos uma faixa aqui no meio, até 1950, com crescimento mais ou menos 3% por ano, e ultimamente cresce 9% por ano o número de resultados ou descobertas na área de saúde, na área de medicina. E se a gente olha, isso aqui é o histórico. E aí eu não vou fazer a previsão sobre o futuro, mas eu, pelo menos vou relatar um trabalho que foi feito na Universidade de Iowa e que eles estão prevendo. Vamos ver se isso acontece ou não. Estou um pouco cético se chega a esse nível, porque aí eu acho que isso está meio fora do que a gente pode esperar. Mas a conclusão deles é que é provável que em 2020 os resultados de medicina vão dobrar. Quer dizer, tudo que foi feito em toda a história da humanidade, até aquele dia, vai ser repetido nos próximos 73 dias. Isso vai ser repetido para cada 73 dias, quer dizer, mais ou menos a cada 2 anos, a cada 2 meses e meio, a partir daquele momento. Aí a gente começa a entender que está acontecendo coisa que a gente pouco espera. Foi feito um congresso de cientistas que trabalhavam com câncer em Chicago, em maio, acho que foi este ano aqui, que saiu este manchete aqui depois. Unprecedented success. Então, quer dizer que os cientistas nem estavam esperando que seria tão rápido começar a fazer a câncer com o que eles chamam de imunoterapia, onde você programa T-células, né, que as células T, que são as que representam o nosso sistema imunológico dentro do corpo, com um footprint, com uma imagem que vem dos tumores de câncer, que você coloca dentro da célula e solta a célula para tirar as próprias células de câncer que a gente tem dentro do corpo. A gente consegue reprogramar o nosso sistema imunológico para atacar o próprio mal que está existindo dentro do nosso corpo. Hoje em dia, você fala de imunoterapia, se qualquer médico vai falar, sim, conheço, sei o que é. No ano passado, ninguém sabia o que era aquilo. Tá? Então, de novo, os especialistas estão sendo surpreendidos. Outra vez que eu vi este ano aqui especialistas sendo surpreendidos foi quando o AlphaGo da Google ganhou sobre o campeão mundial do jogo Go, um jogo asiático que tem mais combinações do que tem partículas no universo. E esses especialistas disseram, não, esse software pode ganhar, talvez, mas só daqui a 10 anos. E eles falaram no início de fevereiro. 2 semanas depois, já aconteceu. Então, de novo, os especialistas, eu fico cético, eu não confio tanto nesses especialistas quando eu já confiava antes. E a questão é como a gente educa, inclusive, também para entender isso. Mas vamos ver aqui. Transporte evoluiu bastante, né? Computação evoluiu bastante, telefonia evoluiu bastante também, a escola evoluiu para... A escola evoluiu... Bom, eu deixo esse ponto como reflexão para vocês, né? Essa foi mais ou menos quando eu entrei para achar as fotos de Classroom, Old Classroom e Classroom de hoje, foi isso aqui que eu consegui na minha busca. Será que é isso mesmo? Será que é esse tipo de escola que a gente quer? Ou a gente quer uma escola mais, ou menos, na verdade, menos linear do que ela é hoje?
né? E aí começa a aparecer os lugares onde as ideias começam a aparecer, né? E esse tipo de escola? Como é que seria esse tipo de escola? Também traduzido pela palavra hackerspace ou makerspace, né? Tem uns carinhas de mais diversas origens aqui. Será que eu queria soltar meu filho para lá dentro? Mas eu tenho alternativas também. Não sei se vocês conhecem esses little bits aqui, que são interessantes. São pequenas peças com imãs e que falam juntos. Tem uma linguagem super simples que você pode conectar juntos. E convido vocês a fazer experimento. Vocês podem comprar, tem várias caixinhas aqui com vários kits que vocês podem deixar em casa com seus filhos, que podem dar resultados como esse. This is my project. Harold Williams on the power to make it run. Wave your hands. Wave your hands. Clap your feet. Your feet. Aí a gente começa a entrar na educação não linear, não programado, e um conceito que em inglês também chama de education hacking, onde a gente já pode ver que muitas pessoas que não têm diploma em alguma área de computação, alguma área específica, hoje conseguem salários até maiores do que as pessoas que têm educações longas de 10 e 15 anos que estudam esses assuntos. Então, o que tem de plataformas hoje que ajuda as pessoas a obter esse tipo de educação é muito grande. Então, qual é o impacto que isso vai ter no futuro sobre o nosso comportamento, sobre a competência que a gente vai ter no futuro também? Acho interessante refletir um pouco sobre isso. Enquanto isso, a gente está em casa, a gente está na nossa empresa, né, trabalhando como sempre, só que a gente entende que temos que fazer algo diferente, né? E a gente tenta fazer um monte de coisa. A gente compra evangelização, a gente pega agências, a gente tenta fazer algo diferente, se chama Hyper Island, não sei o quê. Só que tudo aquilo, lamento dizer, não ajuda, a não ser que vocês, ou essa empresa e nós como pessoas estão dispostos, de fato, a repensar tudo que a gente está fazendo, né? Tenta deconstruir a cadeia de valor, a sua empresa, e entender como que ela pode funcionar no futuro, ou como ela pode crescer ou se reformular. A Amazon é um excelente exemplo de fazer isso. Você pega toda a cadeia de valor que a Amazon tem, desde o que ela tem de estoque, aos algoritmos que ela trabalha, a distribuição, a data center deles, e o e-store, cada um desses camadas no modelo de negócio dele, você, como empresa, pode alugar ou comprar essas peças para usar no seu modelo de negócio, né? Então, eles fazem isso, de fato. Eles pegam todas as partes dele e você pode fazer, você pode utilizar, né? O Elon Musk fez a mesma coisa. Ele colocou o carro dele como open source, né? Todo mundo pode fazer. Os Teslas é totalmente aberto, os desenhos e tudo que tem lá dentro, né? Só que aí, as peças, as baterias, por exemplo, ele vai produzindo, né? Então, ele tem a melhor bateria no mundo. Então, está claro que se muita mais gente produzir o carro, eles vão comprar a bateria dele, né? Não o aço, claro, né? Então, o essencial aqui é pense menos e faça mais, né? Vai saindo, faça as coisas, faça com que não custa muito e tenta fazer e ganha experiência fazer isso rápido. Está claro que você não vai conseguir se isentar de algum risco. Tem risco em tudo que a gente está fazendo. Eu tenho uma volta na Dinamarca agora em junho este ano aqui, uma semana, 600 quilômetros, e no segundo dia eu me deparei com esse carinha ali, né? Tá claro, depois de tirar a foto eu joguei na grama, né? Mas a questão é, muitas vezes a gente está num risco e nem sabe disso, né? Não tem muito como evitar que isso aconteça. O que eu acho interessante é refletir um pouco sobre como que a gente inventa ou reinventa a nossa empresa em relação à tecnologia. O Douglas Adams, o autista, o escritor inglês do Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é um livro bacana na internet também, ele tem um ditado que eu gosto muito. Tecnologia é o nome que a gente dá àquilo que não funciona ainda. Porque a gente tende a se distanciar, nessa coisa de tecnologia, não quero muito, não. Vamos examinar um pouco essa tese aqui, com um serviço qualquer, mas nesse caso aqui eu escolhi a Uber. Como é que funciona? Eu saco meu telefone, estou em casa, como eu vim para cá de Uber também, por exemplo, aqui. Ele já sabe onde eu estou. Na verdade, 90% dos lugares onde eu estou indo, ele já tem a listinha, eu aperto ele, clico, peço o táxi e em 30 segundos ele já me fala o nome do motorista, o carro, a placa. A partir daquele momento, eu posso pegar meu celular e colocar aqui no bolso. Eu desço, espero o carro e entro. O que é que eu falo para o motorista? Bom dia, né? Claro, só isso. Eu chego no meu local e eu falo, bom dia, boa tarde de novo. Eu saio de lá. Cadê a questão do cartão de crédito, dinheiro, troco? Cadê a conta que eu queria
passar para minha secretária. Tudo isso é automático. Aliás, além disso, eu ganho água e balas. Né? Então, olha quantos pain points e problemas no dia a dia que eles acabaram tirando. Tá? Então, a questão é mesmo, né, Cris? Como fala o Mark Zuckerberg, move fast and break things. Né? Não tem como não sair dessa maneira de lidar com isso. Hoje nós temos pequenos computadores ou robôs como esse aqui. Self-assembles using a folding process that is triggered by heating. After this, the robot can run along designated trajectories, it can carry objects, it can clear que hoje já consegue cumprir papéis específicos. Nós temos nanorobôs que eles estão esperando que a gente já vai conseguir injetar no corpo, que vai conseguir limpar nossas veias e, de novo, conseguir fazer com que a nossa qualidade de vida melhore. Capturar energia, inclusive dentro do próprio corpo. Quando a gente trabalha com 50 ou 100 bilhões de dispositivos conectados, fica muito claro que eles precisam ser alimentados com energia. Então, energy harvesting, nome em inglês, já também é uma questão que acaba vindo à tona de como que eu posso pegar, capturar energia, inclusive dentro do corpo, e essas tecnologias também já existem. Então, só para concluir, todas essas dimensões que eu toquei agora, e se a gente pensa um pouco sobre o que foi apresentado para nós, a maioria de vocês devem reconhecer essa imagem aqui da Guerra das Estrelas, que éramos numa galáxia distante, algum lugar no futuro, bem longe, fique tranquilo que não está acontecendo agora, ou está. Esse vídeo aqui é de fevereiro, este ano aqui, Boston Dynamics. Se nós entendemos que a gente está num crescimento da tecnologia exponencial, e nesse ponto que a gente está nesse momento, onde que a gente vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? O fato é que agora a gente começa a ter algumas sensações sobre esta máquina que a gente começa a tratar como humano, né? Vocês lembram que eu comentei para vocês sobre a moça com inteligência artificial que queria pedir a sua libertação? Né? Se uma máquina desse, que por enquanto não fala muito, não tem muita inteligência artificial geral para conversar com a gente, por enquanto ele só anda junto com um amigo dele aí, o robô ele pode fazer alguns trabalhos rudimentares que a gente coloca ele para fazer, mas imagina se você coloca ele numa inteligência artificial que nem que seja na nuvem, e ele está conectado online na nuvem, né, que a gente já tem conectividade globalizada, então é fácil fazer isso, e ele começa a falar com a gente sobre o que ele pensa sobre a vida, sobre o que ele gostaria de fazer, ou como que ele vê a maneira com que a gente trata ele. Né? Aí vem um carinha aí para encher o saco dele. Né? Olha, busquem um pouco dentro de vocês a sensação que vocês têm por esse robô aqui, né, que tenta fazer o trabalho que foi pedido para ele fazer, né, e só vem esse carinha aí para encher o saco dele. Né? Então, qual é a sensação que a gente pode ou vai ter no futuro? Como é que a gente vai julgar esse tipo de comportamento ou máquinas? Dizem que o vídeo que eu recebi outro dia é do projeto que Boston Dynamics vai soltar no ano que vem. Não sei se é, mas é possibilidade que, de fato, esse vídeo aqui é do próximo produto deles. Pelo que a gente está observando, tem um problema de vazamento no fundo ainda. Mas pode ser, né? A gente não sabe se de fato é isso. A única coisa que a gente pode saber é que é melhor a gente, pelo menos, refletir sobre isso. Quando alguém oferece para a gente, esquece isso, vamos viver como a gente vive hoje, será que o dia de manhã, pelo menos no próximo ano, vai ficar tranquilo se a gente não pegar isso, vai pegar a pílula azul, ou ficar a pílula vermelha? O problema é esse. Se eu começar a me deparar com isso, entender mais ou menos o que acontece, talvez eu vou ter que me mexer um pouco. Talvez não é tão prazeroso a experiência que eu vou ter no momento seguinte, quando eu acordo. Mas eu convido vocês a essa reflexão. Eu não posso fazer para vocês, só vocês podem fazer isso. E, pela atenção, muito obrigado. Obrigado, Jesper. Eu vou passar para as perguntas, mas antes queria dizer que no dia da Revolta das Máquinas, aquele barbudinho é o primeiro a rodar, que ficou cutucando o robô lá. Eu vou, pela cara da plateia, eu vi que tem galera que tem muitas perguntas. Temos aí já um sistema de distribuição de microfones. Pergunta aqui, depois ali.
Então vai, você levantou a mão primeiro, ganhou. Eu? Muito boa a sua palestra. Parabéns. A minha pergunta, até eu anotei aqui para não esquecer durante. Como você falou, o crescimento exponencial, com o crescimento exponencial nascem rapidamente muitas outras novas empresas, modelos de negócio, inclusive que rompem as barreiras e o status quo de modelos antigos. Com isso, qual a sua opinião? É provável que as empresas, à medida que elas nascem mais rápido, elas morrem também mais rápido? E, diante disso, quais são as características e qualidades, atributos, enfim, de modelos de negócio sustentáveis para durar nesse novo momento onde tudo nasce e morre mais rápido? Bom, a melhor estratégia para o futuro eu não vou conseguir prever, porque se eu soubesse disso, eu não estaria aqui no palco falando com vocês hoje. Mas acho que o que eu posso dizer em relação a isso? Primeiro, se você olha o número de tempo, o número de dias ou meses que as empresas se mantêm no Standard & Poor's, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê que cada vez menos. Então, sim, tem uma troca mais rápida. Alguém ainda lembra Angry Birds? Né? Legal. O Angry Birds, quando virou um sucesso, a empresa por trás disso tentou, durante anos e anos, replicar aquilo em outros jogos. Né? Não conseguiam. Contrataram até 1000 pessoas para tentar replicar aquilo. Não conseguiam fazer isso. Então, acho que é difícil entrar com uma receita dizendo que é dessa maneira que vai ser feito. E Pokémon GO? Quem ainda joga Pokémon GO aqui? Pois é. Quem ainda joga Pokémon GO aqui? Últimas 24 horas. Vamos ver. Mão para cima. Pokémon GO? Pokémon GO? Pokémon GO. Viciado aqui. Ok. Né? Então, temos um jogo que em 2 semanas chegou a 50, 100 milhões de usuários aqui, e em poucos meses, uma pessoa jogou aqui na plateia. Então, sim, eu acho que mostra claramente que o ciclo é mais curto. Para sobreviver, eu não sei te dizer, porque o problema é que, com a inteligência artificial, a gente pode desenvolver ele para nos ajudar, de repente, também. E aí, nós vamos dizer que ele vai nos dizer, ou ela vai nos dizer, como é que vai ser no futuro, qual vai ser o melhor modelo de negócio. Se a gente conseguir desenvolver uma superinteligência, como fica escorrendo o sueco Nicholas Bostrom no livro dele, Super Intelligence, que ele é do Oxford, que é um livro bem crítico em relação a isto, provavelmente um mês depois que ele já chega a um nível de inteligência humana, talvez um mês depois ele já está num nível de inteligência que soma todo o planeta. E agora? Mas o Jesper, então... E no nível pessoal, a gente vai mudar de emprego, vai ter que mudar de carreira a cada 18 meses. Como é que a gente aplica esse raciocínio do Angry Birds e do Pokémon GO na vida pessoal e profissional, principalmente? Bom, eu acho que primeiro, eu acho que muito essencial a gente voltar para nossas necessidades. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma mania de se absorver pela tecnologia em si. Eu já faço assim, durante o dia, eu tenho mais ou menos, eu não olho o meu Facebook menos de cada 2 horas, mais ou menos. Porque, mas eu sei disso, cara, mas o que eu descobri é que eu tenho, todo mundo está correndo e todos vocês trabalham, na verdade, para entrar na minha atenção, pegar a minha atenção. Tá? Então, quando eu tenho empresas que todo lado, e falei Facebook, na verdade, não é só Facebook, mas em todas as inputs, todas as notificações que entram, eu recuso durante 2 horas. Então, depois de 2 horas, eu dou uma varrida, ver o que entrou e o que não entrou. Aí, talvez eu gasto aqueles 15 minutos, 20 minutos lá dentro. Mas eu não fico fazendo tudo o tempo inteiro, porque eu vi que isso me frustra, não consigo fazer os trabalhos que eu devia, né? Não trabalho direito quando faço isso. Tá? Então, o que a gente já observa este ano aqui, na Inglaterra, por exemplo, o Ofcom, que faz uma pesquisa bem grande, é um relatório de 500 páginas, se chama de Communication and Media Report, que sai em agosto cada ano, e a primeira vez nos últimos, acho que 5 ou 6 anos, eles observam que o segmento de 16 a 24 anos agora consome menos mídia do que haviam consumado desde então. E o número de pessoas que assumem que eles fazem, e era isso que eu falei quando eu comentei, digital detox, de alguma maneira. Passa uma semana até, ou passa um mês sem consultar os serviços digitais, aumenta bastante. Então, convido vocês para olhar um pouco esse fenômeno. Começa lá, é uma economia muito penetrada, e a gente vê em alguns outros países isso está começando também. Enquanto a faixa etária de 35 para cima continua aumentando o uso deles, o consumo de 16 a 24 estava 14 horas e 5 minutos no ano passado.
quando a gente faz o double counting, quando o usuário faz multitasking, que esse segmento faz muito. Então, eles chegaram a 14 pontos, o valor de consumo de mídia por dia correspondia a 14 horas e 5 minutos. E todos nós, né, todos vocês, estão batalhando para ter uma fatia, cada uma fatia maior desse tempo, né, desses 14 horas. Só que esse tempo ele está diminuindo também, em algumas faixas. Vamos ver o que acontece. Eu achei super interessante observar essas tendências. Eu sinto dentro de mim, tá? Eu sinto de mim essa vontade de eu regular. A atenção, querendo ou não, é minha. Tá? Mas eu sinto que todo mundo está atrás disso. A gente fala em mudança, como eu já comentei com vocês, parece que a única coisa que tem escassez de fato, que não dá para multiplicar exponencialmente, é a nossa atenção. Tá? Então, portanto, nós precisamos cuidar bem dela. Boa. Oi, obrigada pela oportunidade, obrigada pela sua palestra. Meu nome é Mara Faria, eu sou redatora e planner. E a gente precisa fazer muita pesquisa hoje em dia, né? Numa dessas pesquisas, o que me chamou a atenção foi você falar da derrocada do petróleo e a ascensão da energia solar. Justamente, tem um sociólogo que se chama Massimo Felici, ele é italiano, radicado aqui no Brasil, e ele tem uma tese que ele diz que a comunicação e a energia, elas têm uma correlação muito grande. Ele defende que, na era do petróleo, a comunicação era centralizada de massa, né, para o receptor. E agora, na energia solar, que uma casa pode se ligar a outra e gerar energia e tudo mais, ele defende que a teoria da inteligência conectiva, que vai mudar muito a nossa maneira de nos comunicar, de nos relacionar, aprender. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Tem mais um ponto. Ele veio para o Brasil porque, segundo ele, a teoria antropocêntrica do cara no meio, ela vai nos eliminar. E que existe aqui as únicas culturas que podem nos dar uma coexistência, que são as indígenas. Por isso ele veio para cá. Eu só queria saber se você... Não, eu acho que é uma reflexão bem rudimentar, é que se nós somos, a gente pode se ver como neurônios numa rede sempre mais conectados. Esses projetos que eu acho muito bacanas, maravilhosos, por exemplo, que o Facebook está fazendo dos drones no mundo, conectando com drones e com satélites, que vai pegar os 2 ou 3 bilhões de pessoas não conectadas ainda, são muito legais. Eu acho que vamos ter um efeito de uma inteligência globalizada, que faz com que, quando uma pessoa aprende um elemento, em algum momento aprende em um lugar, todo mundo fica sabendo daquela sabedoria. E isso é uma aceleração que a gente vai passar. Eu acho que um dos efeitos que a gente vai ter direto desse fenômeno. Boa. Olá. Você ali, depois a gente vai para lá. Rafael, aqui. Nos cases que você apresentou aqui, o que foi apresentado no último Summit, na Singularity, lá, tanto pelo Pablo, pelo Daniel Kraft, a gente percebe que todas as tecnologias exponenciais são para os desafios globais, são para o impacto positivo, estão relacionadas à saúde, educação, para fazer o bem, pelo não para a humanidade. Agora, trazendo para o nosso cenário aqui de marca, as marcas estão se apropriando das tecnologias exponenciais para poder fazer desenvolvimento, mas muito pouco na profundidade e conhecimento desses desafios de impacto positivo, né? Conhecem ainda não profundamente a educação, a saúde, ou tudo. Como que você vê esse cenário brasileiro da tecnologia exponencial versus esses impactos positivos e como que as marcas, as empresas estão usando isso hoje? Bom, primeiro, tem todas essas disciplinas que a gente está vendo, sensoramento, Big Data, a gente vê a Deep Learning colocado em varejo também. Então, tem uma série inclusive, startups no Brasil, eu trabalho com uma parte deles, que trabalham nessa área de tentar colocar Deep Learning para gerar mais dados, para alimentar empresas com mais informações. Então, acho que a gente, sim, está chegando aqui a uma profundidade maior. Como você falou do efeito benéfico da exponencialidade e tal, que eles estão falando, eu só tenho um comentário que eu também discuti muito quando eu estive lá. A gente fala muito sobre exponencialidade na tecnologia, organizações exponenciais também. O que eu acho que falta, mesmo que tenha um argumento que a gente pode, e parece que a gente está erradicando a pobreza através dessas ideias, né, que a gente consegue tratar pessoas no interior da China, na Índia, com aparelhos que tratam os olhos, que custa $10, essas coisas todas, eu acho bacana. Só que a gente também pode observar que aqueles 10, 15% da população que está melhor posicionado, eles sim, a sua riqueza está
estão acelerando exponencialmente em relação à parte da mediana de 50%, quem ganha mais para baixo. Tá? Então, a gente está vendo uma polarização, a gente pode, talvez, até traçar algumas linhas para o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa agora, nas eleições, mas isso é um fato. Então, o que eu acho que falta, também voltando um pouquinho para a tua pergunta, é a governança exponencial. Tá? É uma palavra, quando se solta isso na Vale do Silício, o pessoal fica assim, com cara de, que é isso? Entendeu? E eu acho que é um fato que a gente ainda precisa falar muito mais sobre isso, porque de 1930 a 80, a gente teve uma distribuição das riquezas que sempre melhorava no mundo. De 80 para cá, piora a todo ano. Tá? É um problema grande, você pega os relatórios da UNDP, das Nações Unidas, que mostram isso todo ano. É um problema que a gente, por enquanto, não está tratando e a tecnologia não vai resolver por si. Isso é talvez a única previsão que eu vou fazer durante o dia de hoje. Eu acho que a tecnologia em si não é suficiente. Nós temos que controlar isso. Eu queria fazer uma pergunta, quase uma dica, na verdade. Você fala muito claramente sobre a gente está numa geração, a gente está num momento desse crescimento exponencial onde a gente tem que fazer. E é fazendo que as coisas vão realmente evoluir, mudar, e é como a gente vai conseguir se encaixar num próximo cenário. Praticamente toda essa audiência aqui é de planejadores, e que muitos ainda batem no peito e falam assim, o que eu tenho de melhor é pensar. E muitas vezes esse pensar é pouco fazer. Qual que é a melhor dica para a gente conseguir evoluir até nisso, de que a gente consiga aproveitar melhor essa habilidade de pensar para fazer mais? Gente, o que a gente faz menos hoje, as pessoas com quem eu falo faz menos hoje, refletem menos. Então, eu diria para você, a resposta bem curta e grossa de uma certa maneira, tenta refletir mais. Tá? Você vê que até executivos também hoje estão começando já a entender que a questão não é ficar sentado o tempo inteiro sugando informação, porque essa abundância faz com que você pode ficar fazendo isso o tempo inteiro. Onde a gente, de fato, produz valor, e você está falando sobre planejamento, é no processo de reflexão. Tá? Por isso que a gente trabalha com isso na Hyper. As ferramentas que a gente ensina para as pessoas e para as empresas, como refletir sobre aquilo que eu expliquei para vocês, significa para mim. E eu não vou poder dar essa resposta para cada um de vocês, por mais que eu gostaria, porque isso depende da situação, dos desejos e o que vocês querem a cada um de vocês. Mas a reflexão e as ferramentas, existem várias, conseguem ajudar a cada empresa ou pessoa, a buscar essa resposta. É isso, obrigado a todos e obrigado, Jasper. Até a próxima.